Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja constante na sua vida e que você tenha um dia hiper abençoado por Deus. E por falar em Deus, Ele tem uma palavra para você neste dia chamado hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que os nossos olhos é a lâmpada para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Eu quero trazer uma reflexão para você neste dia, intitulada 3 coisas para que haja multiplicação e prosperidade em nossas vidas. A primeira coisa é que eu e você, nós tenhamos olhos bons. Porque a Bíblia diz que quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será iluminado. Então que nós saibamos aproveitar as oportunidades que chegam em nossas vidas, por menor que ela seja, que nós possamos ver essas oportunidades com os bons olhos. A segunda coisa que se faz necessário para que eu e você, nós venhamos ter uma multiplicação e prosperidade em nossas vidas, é nós sermos gratos a Deus. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. A Bíblia conta a história que em um determinado momento, Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele se depara com uma grande multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquele momento, eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma tão grande multidão. E logo um dos seus discípulos, chamado André, disse: Mestre, o que é isso para uma tão grande multidão? Mas Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e não reclama, muito pelo contrário. Ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus por ter aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. Você lembra daquele ditado que o pouco com Deus é muito? Então foi justamente o que aconteceu ali. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, dá graças a Deus, Deus multiplica, Jesus manda os discípulos colocar o povo sentado na grama em grupo de 50 pessoas e distribuiu aqueles pães, aqueles peixinhos, e diz a Bíblia que ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães. Então, fica aí a dica. A primeira coisa para que haja multiplicação e prosperidade é nós termos bons olhos. A segunda é ser grato a Deus. E a terceira é ser generoso. Porque a generosidade, ela traz prosperidade. Porque depois que Jesus agradeceu, Deus multiplicou, aí Jesus repartiu aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos com aquela grande multidão. Jesus compartilhou aqueles pães e aqueles peixinhos e Deus foi multiplicando. Na medida em que os discípulos iam distribuindo os pães e os peixes, Deus ia trazendo uma multiplicação extraordinária. Então fica a dica, né? Sermos gratos a Deus, olhar com os bons olhos e ser generosos. E deixa eu encerrar dizendo uma coisa. Lembre-se de uma coisa. O salmista Davi, no Salmo 133, verso 4, ele diz uma coisa tão linda. Ele diz que Deus ordena a bênção aonde há união. Até porque Jesus disse que um reino dividido, ele não subsistirá. Uma casa dividida, ela não subsistirá. Porque Deus ordena a bênção aonde há união. Então que eu, que você, nós possamos ficar com esta palavra plantada dentro do nosso coração e nunca se esqueça que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.